comigo a palavra de Deus. Tome comigo a Bíblia Sagrada. Eu te convido para o livro do Saltério, livro dos Salmos. Na primeira parte do livro dos Salmos, visto que os Salmos, assim como a Torá ou o Pentateuco, tem 5 grandes partes, nós vamos ler um salmo da primeira parte, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Mas tomaremos desta feita, nesta primeira parte do Saltério, o Salmo de número 22, cuja epígrafe é o Salmo da Cruz. Tome comigo a palavra de Deus. Um Salmo de Davi. Glória a Jesus. E se você tem a Bíblia impressa, é a Bíblia. Se você tem a Bíblia digital, é a Bíblia. Se você a tivesse em pergaminho, é a Bíblia. Se você tivesse esculpida em pedra, é a Bíblia. Se você a tivesse em papiro, também seria a Bíblia Sagrada. Não importa o formato. Aleluia. É valioso, sim, muito valioso. É o conteúdo da palavra de Deus. Tome comigo a palavra. Salmo de número 22, epigrafado Salmo da Cruz. Tome comigo a palavra de Deus nesta manhã. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Te convidando a se tornar um leitor da Bíblia, uma leitora da Bíblia. Errais e não examinades as Escrituras, porque de mim elas testificam, diz o Senhor, e cuidais de ter nelas o caminho para a vida eterna. Celebramos o dia da Bíblia, né, no segundo domingo de dezembro, aqui no Rio Largo, um grande desfile. Depois procurei nas redes sociais, você vai ver imagens, né, daquele momento celebrativo, comemorativo, amém? Mas adote a Bíblia como teu manual para a tua vida. Eu sei que as pessoas não têm o hábito de lerem o manual, e quantos prejuízos seriam evitados se as pessoas lessem o manual, amém? Não faça isso com a sua vida. Não despreze o manual da tua vida, a saber, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tome-a diariamente, leia-a, pois nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Separe 3 principais refeições da Bíblia Sagrada, 3 capítulos diários, e no decurso do ano você percorrerá os 66 livros, as 2 partes, a antiga aliança e a nova aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tome comigo agora a palavra de Deus, Salmo de número 22. Para o mestre de música, conforme a melodia, a força da manhã, um salmo de Davi. Começando pelo verso 1, declara: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite, e não recebo descanso. Tu, contudo, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não desapontaram. Quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizam-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que ele o livre, salve-o, se é que lhe quer bem. Apesar de tudo, foste tu que me tiraste
do ventre e preservaste-me junto ao seio de minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam, como touros, os poderosos de Bazã me cercam. Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração como a cera se derrete dentro de mim. Meu vigor secou-se como o caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó, à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu, transpassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe, força minha, vem depressa em meu auxílio, salva a minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes, vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, todos vós, descendentes de Jacó, reverenciai-o, descendência toda de Israel, pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor, na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos, louvarão ao Senhor aqueles que o buscam, que nossa vida seja longa e próspera. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante de Deus, todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá e anunciará o Senhor às gerações futuras. E a um povo que ainda não nasceu, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Queridos amados, o salmista Davi, aqui bem identificado no texto, na epígrafe do texto, que é o autor inspirado pelo Espírito Santo, que sendo ele profeta de Deus, é dada a Davi uma visão, é dada a Davi, os olhos espirituais de Davi são abertos. E Davi, 1000 anos, cerca de 1000 anos, antes que o Senhor Jesus Cristo, que o verbo de Deus se fizesse carne, que o Senhor se esvaziasse da sua glória e tomasse a forma de escravo, a forma de servo, e achado na forma de servo, como escreve o apóstolo dos gentios, Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, achado na forma de servo, ele humilhou-se ainda mais, até a morte, e morte de cruz.
Mas nesse mesmo texto de Filipenses, em que Paulo narra o esvaziamento do Senhor da sua glória, em que Paulo narra o esvaziamento do Senhor de toda a potência, melhor dizendo, de toda a sua onipotência, visto que Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, esvaziando-se Ele de toda a sua onipresença, visto que Ele está presente em todo lugar e nada impede a sua chegada, visto que Ele vai esvaziar-se de toda a sua onisciência, visto que Ele conhece, sabe todas as coisas, Ele é a fonte da verdadeira ciência, Ele esvazia-se da própria condição de invulnerabilidade, de imortalidade, e toma a forma de servo. Assim escreve o apóstolo João no capítulo 1 do Salmo, que no princípio era o verbo, ou o logos, ou a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, tudo foi feito por Ele, e Ele é o autor, aleluia, tudo foi feito por Ele, Ele é o arquiteto, tudo foi feito por Ele, Ele é o engenheiro, tudo foi feito por Ele, Ele é o sustentador, tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada, absolutamente nada do que foi feito se fez antes que Ele fizesse, e nada havia, mas depois que Ele fez, e tudo passou a existir. Eu, você, a terra, o céu, a lua, as estrelas, somos apenas o fazer da sua palavra, a vibração da sua voz, o executar da sua vontade. Paulo afirma no livro de Atos, ali na altura do capítulo 17, em sua pregação, em sua ministração aos aeropagitas, quando ele diz, ali no monte de Marte, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, verdadeiramente, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo fala dele como aquele que veio, como aquele que se esvazia, porque ele diz, e o verbo se fez carne, escreve João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Sabe, quando o apóstolo Paulo declara o seu esvaziamento, quando o apóstolo declara a sua missão, seu propósito de ir à cruz, ele também declara que ao preço da cruz, ele também declara que tendo passado pelo processo do Calvário, ele diz, ele não ficou na morte, ele não ficou na sepultura, mas o apóstolo Paulo vai declarar que há uma exaltação para o Messias sofredor, quando ele diz, por isso mesmo, Deus o exaltou e deu-lhe o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se prostre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda boca abra e língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O salmista Davi não escreve como escreveu o apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios escreve inspirado pelo Espírito Santo, depois dos eventos. O apóstolo dos gentios escreve depois do evento histórico do que havia acontecido, ainda que inspirado pelo Espírito Santo, para revelar o sentido real daquilo que aconteceu, visto que a cruz é vitupério para os judeus e ainda mais para o povo grego, o povo de língua grega, que não podia aceitar que um Deus todo-poderoso se deixasse crucificar, se deixasse matar. Para os gregos isso era algo inaceitável, para os judeus isso era um escândalo
escândalo que o Deus que habitava no Santo dos Santos, o Deus que na visão de Ezequiel um dia deixou o templo, deixou o lugar santíssimo, porquanto ele disse na sua palavra: se vocês me deixarem, se vocês me abandonarem, se vocês deixarem um pacto e a aliança, eu também deixarei vocês. E na visão do profeta Ezequiel, ele vê não o templo de fora para dentro, mas ele vê de dentro para fora, na visão do Espírito de Deus, quando a Shekinah, quando a presença, quando a glória de Deus vai deixando a casa, vai deixando o templo. Ora, o templo só é templo se ali houver a habitação do Altíssimo. O templo só é templo se para ali se voltarem os olhos do Senhor, se para ali estiver estendida a mão do Senhor, se os ouvidos do Senhor estiverem abertos para o clamor daquele lugar, se o Senhor receber o sacrifício, a oferta que é apresentada a Ele diariamente naquele lugar. Mas se a sua presença não estiver no templo, se a sua presença já não está no lugar, é apenas um prédio, pode ser demolido, é apenas um prédio, seus alicerces podem ser revolvidos, é apenas um prédio, pode ser derribado e pode vir abaixo, porque não mais está ali a presença do Senhor. E Ezequiel, ele tem a visão, quando a Shekinah, a glória, a presença de Deus deixa o templo e sai daquele lugar. Para os judeus é escândalo que aquele que saiu do Santo dos Santos, na sua inacessível luz, se deixe pendurar na maldição de uma cruz. Mas Davi, profeta de Deus, não apenas rei, não apenas o verdadeiro adorador, que adorava ao Senhor em espírito e em verdade, não apenas o levita que quando dedilhava a harpa e os demônios batiam em retirada da vida de Saul, porque quando Davi louvava, ele adorava ao Senhor, dele, por ele, para ele. Davi dedicava uma adoração tal ao Senhor, que a manifestação da glória de Deus se fazia presente na sua adoração, e os demônios que por ali estavam não suportavam a presença e já batiam em retirada, como não suportavam a presença, mesmo quando ele, estando em carne, se apresentava em um lugar, e gritavam os possuídos por demônios, dizendo: já viestes nos incomodar antes do tempo, filho do Deus vivo. E Jesus os calava, e os mandava sair, e os mandava embora, e todos ficavam perplexos, porque diziam: que doutrina nova é essa? Quem é esse que os demônios lhe obedecem? Quem é esse? Davi, 1000 anos antes, ele vai ter uma visão de Deus, uma revelação de Deus. E ele vai escrever em 2 partes o Saltério de número 22. E do verso 1 ao verso de número 21, ele vai falar do sofrimento do Machia, do sofrimento do Messias, do sofrimento do Cristo, do sofrimento do ungido de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele também vai, a partir do verso 22 ao 31, falar da exaltação daquele que deu a sua vida, da exaltação daquele que veio cumprir a missão e satisfazer a justiça de Deus, e veio cumprir a vontade de Deus, que não abandona o homem na queda, que não abandona o homem no pecado. E começa o salmista, já no verso 21, ele declara: meu Deus, por que me desamparaste? Em língua aramaica, 1000 anos depois, cerca de 10 séculos depois, no Monte Calvário, pendurado entre os céus e a terra, preso à cruz,
Todo-Poderoso que se esvaziou da sua glória, vai declarar exatamente essas palavras, ouvidas 1000 anos antes por Davi, registradas por Davi, que viu em visão e ouviu, quando aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido brada na cruz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É identificado pelos exegetas como a quinta expressão do ungido de Deus na cruz, visto que a primeira fala dele na cruz, com muito esforço, um crucificado falava, devido às dores, devido aos chicotes, ao esfolar da pele, ao trucidar da musculatura, ao sangue que descia-lhe a fronte, aos cravos que lhe perfuravam o crânio, devido aos hematomas nos olhos, da boca, às pisaduras, ao massacre, à moedura, ainda suspenso. Era muito esforço para ganhar altura, tomar ar e poder falar alguma coisa, visto que o crucificado morria de asfixia, a respiração ia ficando difícil e sufocava na cruz, sob o peso do próprio corpo, arrastado pela gravidade, arrastado pelo sofrimento, arrastado pelo massacre. E o salmista vai declarar essas palavras de modo profético, ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? E a resposta a esses porquês, os paraquês desses porquês, já é revelado na primeira palavra da cruz, quando a sua primeira expressão não é porque Deus o desamparou, mas é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. A resposta a esses porquês está na segunda expressão da cruz, quando ele, olhando para aquele que era réu não só de morte na carne, mas morte espiritual eterna, ao ouvir-lhe dizer: lembra de mim, não esquece de mim, eu não posso me salvar, eu não posso me libertar, eu não posso fugir ao salário do pecado, a morte. Ao ouvir o pedido de socorro, o pedido de ajuda daquele pecador, ele diz a segunda expressão da cruz, quando levanta-se e diz: hoje te digo, o que ele fala está valendo. A sua palavra não pode ser invalidada, vai passar o céu, a terra, o universo, mas a sua palavra não perde a eficácia e o valor. Hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Eu fico pensando que aquele que ouviu essa palavra, apesar de estar crucificado, apesar das dores, a angústia lhe saiu da alma,
uma paz que ele não conhecia inundou seu coração. E como Simeão no templo, quando viu Jesus ainda criança, levado ao templo para ser apresentado pelos pais, ele toma a criança nos braços e diz: Senhor, com o coração cheio de paz, com o coração cheio de gozo, com o coração cheio de fé, cheio de alegria, ele diz: Senhor, pode recolher teu servo, porque meus olhos já viram a salvação de Israel, os meus olhos já contemplaram a tua salvação. A resposta a essas indagações é que Deus amou o mundo de tal maneira, escreve o apóstolo João no capítulo 3, no versículo 16, o texto mais memorizado, o texto mais amado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus me amou de tal maneira, porque Deus te amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que toda aquela que nele crê, a condição é crer, não é quem você é, mas é se você crê, para que toda aquela que nele crê não pereça. Se você crê, não vai perecer, mas tenha, olha o presente de Deus, olha a graça de Deus, pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, que ninguém disso se glorie, não, mas Deus preparou elas para que você andasse nelas como salvo. Não pereça, Deus não quer que você pereça, mas tenha, oh aleluia, possua. Não é venha a possuir, o amanhã para você é incerto, é possua hoje, é possua agora, mas possua o que? A vida eterna, a salvação de Deus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, visto que Ele é santo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Para que eu fosse salvo por Ele, para que você fosse salvo por Ele, seja salvo por Ele, seja salva por Ele, porque nenhum outro pode salvar. Deus meu, diz o verso 2, eu clamo de dia, mas não respondes. Durante a noite, e não recebo descanso. Lembra do Getsemane, o lugar da prensa, onde a azeitona é prensada em 3 grandes seções. Lembra do azeite da primeira prensa, que era para adoração de Deus, que era colocado a serviço no templo, para que o candelabro permanecesse aceito com azeite extra virgem da primeira prensada, e a azeitona ia sendo esmagada. Lembra-se da segunda prensada, quando mais pedras agora eram colocadas, a lei foi escrita em pedras, e essas pedras pesam em 2 grandes pedras, e eram colocadas ali 2 pedras naquele madeiro da prensa, e saía azeite da segunda prensa, azeite para alimentar, azeite para dar alimento e nutrição, pão da vida. Lembra-se da terceira prensada, quando mais ainda carga era colocada, e alguém agora prensava, e aquele que trabalhava ali colocava o esforço dos braços agora além das pedras, para tirar o restinho do azeite que foi todo esmagado, da azeitona
azeitona, que foi toda esmagada, completamente esmagada, e tirava agora a última etapa do azeite que serviria para produzir sabão, para limpeza, para produzir, remédio, para cura, para fins medicinais. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que sara. Pelas suas pisaduras já fomos sarados. À noite no Getsemane Ele clamou, à noite no Getsemane Ele derramou a sua alma, não porque Ele ia ser pendurado da cruz, não porque seria esbofeteado, não porque seria cuspido, não porque seria passado pelo chicote romano, não porque passaria a vergonha de estar desnudo diante de todos, não porque carregaria o madeiro, não porque ele seria crucificado, não porque ele colocaria um coroa de espinhos, não porque o ridicularizariam a ele, colocando um manto vermelho sobre ele, uma cana em suas mãos, se faria diante dele mesura, como sendo ele um rei, mas aquilo era apenas escárnio. Não, nada disso era o que angustiava a sua alma, mas o que angustiava a sua alma é que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e sobre Ele estaria o meu pecado, e sobre Ele estaria a tua culpa, a minha culpa, sobre Ele. Ele tomaria o nosso lugar na maldição do pecado, e Ele sabia, Ele ficaria só. O Pai não teria comunhão com Ele nessa hora. É aqui, a sua verdadeira morte. Ele será separado do Pai. Tão longe meus gritos de aflição, porque estás tão distante, diz o salmista no verso 1. Por isso eu clamo de dia e não respondes, ainda que os ouvidos estejam abertos, diz o versículo 2, profeta messiânico no capítulo 56, versículo 2, diz: os vossos pecados fazem separação, os vossos pecados fazem impedimento, ainda que Deus ame o pecador, Ele não tem comunhão com o pecado. Por isso clamo de dia, não respondes, durante a noite eu não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Ele é aquele que passando pela moedura adora. Ele é aquele que passando pela moedura adora a majestade do Pai, adora o Deus Altíssimo. Da vergonha da gente, porque muitas vezes basta um abalo, um pequeno abalo, uma palavra, e a gente diz: vou desistir, não dá mais para mim, vou recuar. Basta uma situação mais difícil, e a gente já diz: eu vou cair fora, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou me retirar, eu vou me esconder, eu vou me recolher. Mas Ele, no meio da grande aflição, tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Ele adora o Todo-Poderoso. Nossos antepassados confiaram em Ti, tiveram fé em Ti e os livraste. Ele continua confiando no Senhor. Clamaram a Ti e foram libertos. Em Ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, Ele diz: eu não sou onipotente. Quanto a mim, escreve o apóstolo dos gentios, rogo-vos, pois, irmãos, que tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Ele Deus,
Não teve ele por usurpação ser igual a Deus. Ele não diz aqui: eu sou onipotente, eu sou onisciente, não, eu sou onipresente. Não, ele diz: quanto a mim, sou verme e não mais um homem. Ele desceu ainda mais. Ele diz: nem homem eu sou mais, eu sou apenas um verme, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. O profeta messiânico Isaías, 7 séculos e meio mais ou menos antes, escreve no capítulo 53, porque ele foi surgindo como raiz de terra seca. Raiz de terra seca lá no sertão, é uma árvore retorcida, espienta, é o arbusto da caatinga, não tem beleza, não tem beleza, não é como a vegetação da Mata Atlântica, bela, verde, viçosa, não. Raiz de terra seca, olhando para ele, nenhuma beleza tinha para que o desejássemos, mas o consideramos o mais aflito entre os homens. Ele diz: eu sou motivo de zombaria, desprezado. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, salva a nós. Ridicularizaram-me, diz o verso 7. Todos os que me veem balançam a cabeça. Todos os que o veem meneiam a cabeça, gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que Ele o livre, salve-o, se é que Ele quer bem. Salvou a tantos, não pode salvar-se a si mesmo. Assim diziam os fariseus: desce da cruz e creremos em ti. Não és o Filho de Deus? Que Ele tire você daí agora. O salmista está tendo a visão das humilhações que o Messias de Deus iria passar durante o processo da crucificação, durante as horas em que estaria pendurado no madeiro. Apesar de tudo, foste tu que me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio de minha mãe. Ele ainda assim diz: é o Senhor quem cuida de mim. Mesmo estando na cruz, ele diz: ainda assim o cuidado de Deus está comigo. Como é possível? Ele está na cruz, mas ele diz: tu cuidas de mim, tu preservas a mim, tu me mantens no aconchego do seio materno. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti, nazireu de Deus por toda a vida. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Deus meu, Deus meu. Ele não diz: tu serás o meu Deus. Jacó propõe uma aliança dizendo: se me deres, se me deres, se me deres, então tu serás. Aqui ele nada tem, mas ele diz: tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Ele foi abandonado, seus íntimos correram e o deixaram só. Como foi profetizado, ataca-se o pastor das ovelhas e as ovelhas ficam dispersas. Muitos bois selvagens me rodeiam, como touros, os poderosos de Bazã me cercam. A palavra Bazã
Fala de um território na Transjordânia, no norte da Transjordânia, onde os campos são de pasto verdejante, onde os touros engordam, e a palavra Bazã é touro gordo. E ele diz: os touros fortes, os touros gordos, poderosos touros de Bazã estão me cercando. Rugem como leões ferozes, escancaram a boca contra mim. Pilatos, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes do templo, a casta religiosa, havia cercado ele. Os soldados romanos o tinham cercado. Ele estava cercado por todos os lados. Eles queriam sangue, eles queriam sua vida. Ele é cercado e ele diz: eu me derramo como água. Aquele que é a água da vida, aquele que disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Aquele que disse àquela mulher: se tu me pedires, se tu souberes quem é que fala contigo e te diz: dá-me de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. Aquele que bebe da água do poço de Jacó volta a ter sede. Aquele que bebe da água da tradição volta a ter sede. Aquele que bebe do poço da religião volta a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nele se fará uma fonte que salta para a vida eterna. Eu me derramo. Sabe, não é alguém que o derrama, ele mesmo se entrega. Ele mesmo entrega a sua vida. Ele diz: ninguém tem poder para tirar a minha vida. Foram buscá-lo no Getsemane. Os soldados perfilados foram buscá-los, armados, foram buscá-los, disciplinados, foram buscá-los debaixo de ordem e autoridade, foram buscá-los. Mas quando ele perguntou: a quem buscais? E o capitão falou dizendo: a Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. E quando ele disse: sou eu, bastou ele dizer: eu sou. E eles caíram por terra, as suas pernas fraquejaram. Ninguém fica de pé na sua presença, porque somente a ele pertence o poder, somente a ele pertence toda a glória. A quem buscais? Eles levantam outra vez, escutam a mesma pergunta: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Eu sou. E eles caem de novo por terra, se prostram diante dele. Ninguém tem poder para tomar a minha vida, sou eu mesmo que a dou. Por isso o Pai me ama. Tem um poder para dar, para derramar, e poder para tomá-la de volta. Aleluia. Ele não é o grande eu era. Ele nunca foi o grande eu era. Mesmo na cruz, ele é o grande eu sou. Os meus ossos todos se desconjuntaram. Meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Você imagine como não estava o coração fraquejando. Ele tinha perdido muito sangue. Ele tinha feito muito esforço. Ele não tinha se alimentado aquele dia. O pão da vida, Estela, estava se esvaindo. Meu vigor secou-se como caco de barro. O oleiro, ele é o oleiro que disse, escritor do Gênesis: façamos o homem, modelemos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E diz o escritor do Gênesis: e tomou o Senhor, o oleiro, o pó da terra, o pó das estrelas, e modelou o homem. Ele é o oleiro, nós somos o barro, nós somos obra das suas mãos. Mas aqui o oleiro divino, e declara: como caco de barro, como vaso quebrado, como caco de barro, caco do vaso que foi quebrado, como caco de barro, e a minha língua gruda ao céu da boca. O verbo que se fez carne está com dificuldade de falar. Tu me colocas no pó. Aquele que tirou o homem do pó está indo ao pó. Tu és pó,
Foi a sentença dada ao homem caído no pecado, e ao pó tornarás. Tu me colocas no pó. Ele está indo ao pó para resgatar quem estava no pó, à beira da morte. É verdade, a morte não tinha poder sobre ele. Ele ia para a beira da morte, mas a morte ficava espantada ainda assim. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu, transpassaram minhas mãos e os meus pés. Estou abaixo. Eleo Hantoi Medarai. Quando encontraram os pergaminhos do Mar Morto, e os testes de carbono 14 vão atestando que um texto como esse tem cerca de 10 séculos. E um homem 1000 anos antes, cerca de 1000 anos, tem a visão de um crucificado, cujas mãos foram transpassadas, cujos pés foram transpassados. E você vai entendendo a verdade da palavra de Deus. Posso contar meus ossos, ele está nu, um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Ele estava crucificado, e um crucificado era vergonha para a família. Um crucificado não lhe era dada a sepultura, lhe era negada a sepultura, porque era visto como maldito, maldito da lei. Dividiram minhas roupas, a sua túnica sem costuras, de alto preço, feita pelas mãos de sua mãe com tanto carinho. Aquela túnica que falava da sua realeza. Dividiram minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Até isso não escapou a revelação dada a Davi naquele dia. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe. Força minha, vem depressa em meu auxílio. Salva a minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. O surra da lasteia mão e remenda labassole calahaya. E aí o raston dele está naquela cruz, naquele dia, naquela Páscoa, em que se comeria o cordeiro pascal, ele vai declarar: está consumado, está pago. Está pago. Jesus não morreu na cruz para te dar a possibilidade da salvação. Jesus morreu na cruz no teu lugar e no meu lugar. Ele veio expiar os nossos pecados. Ele veio pagar o preço pelo nosso resgate. Ele tomou sobre si as nossas culpas. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Salvação é graça, mas custou um alto preço. Salvação é graça, mas não foi de graça. Pela graça sois salvos, mas foi pago um alto preço. Tetelestai. Deus não fica devendo nada para ninguém, não fica devendo para a justiça perfeita, Ele não fica devendo para o homem, Ele não fica devendo para si mesmo. Deus não fica devendo, é pago, Ele mesmo paga. Tetelestai, está pago, está consumado. E a morte o cercava, mas não podia levá-lo. Ele ia à beira da morte, mas ela não podia chegar e tocar naquele que é a vida. Por isso ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A oração que a criança fazia quando dormia, pedindo proteção de Deus. Ele vai dormir.
Lá no Gênesis, o escritor já havia revelado, dizendo: no 7º dia, ele descansou de toda a sua obra. Deus não cansa. Essa era uma palavra profética dada a Moisés, dizendo: no 7º dia, no sábado, depois do pôr do sol, ele seria guardado no sono do descanso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele expirou, mas ele não ficou na morte. Houvesse ele ficado na morte, e não havia esperança. Houvesse ele ficado na morte, e a morte, com seu aguilhão, ela ainda teria força sobre o pecador. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: aonde está, ó morte, a tua força, o teu aguilhão? Aonde está, inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Ele faz a sua entrega. E aqui o salmista começa a falar que ele vai à morte para vencer a morte, que ele vai à morte para vencer o pecado, que ele vai à morte para, no dizer de Colossenses, no capítulo 3, para tomar a escrita que era contra nós, a escrita da dívida impagável do nosso pecado, e pregar na cruz, dizendo: está pago, não deve mais nada, está pago. Para que aquele que estava ao seu lado sentisse a alegria da sua salvação. E aqui o salmista começa a segunda etapa do salmo, quando ele diz: vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no seio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o todos vós, descendentes de Jacó, reverenciai-o, descendência de toda Israel, pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu o seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos, na presença dos que eu temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos. Ele é o pão da vida. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam, irão encontrá-lo. Que vossa vida seja longa e próspera. Quem crê em mim tem a vida eterna. Todos os confins da terra se lembrarão, e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, até os confins da terra, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, e na Judéia, e na Samaria, e Galileia, até os confins da terra. E os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações, eu e a minha casa, se prostrarão diante dele. Somos do Senhor, pois ao Senhor pertence o reino. Deus governa as nações, Ele é o Senhor soberano. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá. Oh, aleluia! A semente na fé de Abraão. As estrelas, foi feita a Abraão a promessa. As areias são a tua descendência. Mas olha para cima, Abraão, não é apenas a bênção a nível material, mas também a nível espiritual. Olha para as estrelas. As estrelas também são tua descendência, a descendência espiritual. Ele diz: sua descendência a ele servirá, e anunciará o Senhor às gerações futuras. Há um povo, oh aleluia, há um povo que não tem genealogia. Há um povo, há um povo que ainda não nasceu. Deus prova o seu amor para conosco.
em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez, foi Ele quem fez, nenhum outro fez. Foi Ele quem fez, nenhum outro podia fazer, nenhum outro podia mediar a situação do pecador, entre Deus e o pecador. Jó vai dizer: quem será árbitro, quem será juiz entre eu e ele, visto que eu sou pó? Só tem um, aquele que se fez pó, aquele que se fez carne, Ele é Deus, Ele pode arguir a Deus, Ele é pó, Ele sabe o que é ser pó, Ele pode advogar a causa daquele que está do pó. O nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus. Quem te salva é Jesus, quem te liberta é Jesus, quem tem um coração novo para te dar é Jesus, o Salvador é Jesus, Ele é o caminho é Jesus, Ele é a verdade que você precisa abraçar para poder ser salvo, Ele é a justiça de Deus por você. Ele não morreu para te dar a possibilidade da salvação, não, Ele deu a vida no teu lugar para você poder ser salvo por Ele. Eu te convido nessa hora, venha Jesus. Você que não tem a salvação de Deus, venha Jesus. Você que não está salvo, venha Jesus. Você que já esteve na sua presença e deixou a sua presença, volte para Jesus. A porta está aberta, há um convite, nenhum outro pode salvar, nenhum outro pode libertar, nenhum outro pode redimir. Jesus é a tua esperança. Venha Jesus, verdadeiro Deus, venha Jesus, verdadeiro Salvador, venha Jesus, aquele que te liberta, venha Jesus, aquele que te tira das garras do pecado e da morte, venha Jesus, aquele que tem autoridade e poder acerca da tua libertação e da tua vida. Mas para ser liberto por Ele, é preciso entregar a vida a Ele, é preciso crer nele. Lá na cruz apenas um creu, o outro não creu. O outro juntou-se aos que escarneciam, dizendo: desce da cruz, porque não cria nele. Ele veio, escreve João, ainda no capítulo 1, no versículo 12, ele veio para os que eram seus, como viu o salmista 1000 anos antes. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, é por isso que eu te convido para vir para Jesus. Mas a todos quantos o receberam, receba Jesus nesta hora. Mas a todos quantos o receberam, não importa quem você é, o importante é que você o receba. Mas a todos quantos o receberam, como Zaqueu o recebeu, mas a todos quantos o receberam, Ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, é isso que Ele quer te dar. Deu-lhes o poder, é isso que Ele quer te dar, de serem feitos filhos de Deus, filhas de Deus. Não nascemos filhos de Deus, nascemos criatura de Deus. O Evangelho é anunciado não aos filhos, o Evangelho é anunciado às criaturas, mas a todos quantos creem no Evangelho, escrito está, é-lhes dado por Ele o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais, escreve ainda João, não nasceram da vontade da carne. Reencarnação não pode resolver, genealogia não resolve. Não nasceram da vontade do sangue, não nasceram da vontade do homem, porque religião também não resolve, mas são nascidos de Deus. Só Deus gera filhos de Deus. Em Cristo Jesus, o pecador é gerado filho de Deus. O pecador arrependido, o pecador que entrega a Ele a sua vida, o pecador que em meio ao pecado diz: lembra de mim, Senhor, eu não posso salvar-me a mim mesmo. Lembra de mim, só Tu és a minha esperança. Lembra de mim, Senhor.
É por ele, esse pecador alcançado, é por ele, esse pecador resgatado, e o inferno não pode prendê-lo, e os demônios não podem prendê-lo, e os vícios não podem prendê-lo, principados, potestades, maldições não podem prendê-lo. Por quê? Porque ele pagou um alto preço, ele pagou um alto preço, a graça tem um alto preço, a tua salvação teve um alto preço. Que devo fazer para ser salvo? Entrega a tua vida ao Senhor nessa hora. Escreve: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Toma essa posição agora.